Eu convido aqui nossos queridos irmãos, nosso casal lindo, Seander Vesque e Stella Onishi, do Evangelho na Rede, e eles darão início, serão a pergunta inicial do nosso encontro. Vamos lá? Obrigada. Vou deixar isso assim, né? Obrigada, Luísa. Boa tarde, gente. Muito boa tarde. É uma honra estar aqui representando um dos integrantes da equipe da Rede Amiga Espírita, e eu, Sander, do Evangelho na Rede. E antes de sair de casa, doutora Alberta, minha mãe disse assim: chama ele num cantinho e fala que Deus abençoe, que eu amo ele. Então, você está no cantinho. E já pedindo para o doutor Alberto Almeida... No cantinho, né? No cantinho. No cantinho da internet. Pedindo para o doutor Alberto Almeida que a gente teve todo o respeito com o jeitinho dele falar cantadinho, né? Gostoso, suave. E as perguntas daqui virão do interior de São Paulo, então você vai receber algumas portas, persistência, não é não, Sander? E o Sander vai abrir agora as perguntas e nós agradecemos muito sua presença aqui em Rio Preto e região, está nos favorecendo demais com esse tema que é de extrema importância, não só nos dias de hoje, como de sempre, não é? Que honra estar aqui nessa tarde tão abençoada. Quero abençoar cada um aqui presente, dizer aqui a minha deferência a todos os componentes aqui da nosso primeiro congresso, agradecer a oportunidade e gostaria de perguntar então ao doutor Alberto Almeida, que nós tanto admiramos ao longo aí já de muito tempo, diante da nossa constante busca pelo entendimento doutrinário, de como conciliar em pleno século XXI, com esse avanço da tecnologia, onde as informações são praticamente instantâneas, como fazer para tornar a família relevante dentro desse contexto, até para poder, de certo modo, a gente entrar de novo no Evangelho, como o senhor bem disse aqui na sua explanação, dessas questões que se tornaram banalizadas e que o Evangelho vem trazendo já ao longo, né, dos últimos 2 séculos, através de Allan Kardec, desses princípios básicos da família, como fazer para poder introduzir isso de maneira mais efetiva, diante todo esse contexto que nós vivemos, essa turbulência de valores, e como o senhor bem disse, essas estranhices, essas questões estranhas ao entendimento básico da vida. Muito obrigado. Então, eu acho que esse é um tema assim, bastante abrangente. Eu vou pensar alguns pontos, e os amigos podem, naturalmente, fazer os seus apontamentos também. Nós não somos contra a tecnologia e contra o progresso, é óbvio, né? A tecnologia veio ao encontro das nossas necessidades, como tudo no mundo. Mas a forma como a gente usa é que às vezes é inadequada, é imprópria. Há um descompasso entre pais e filhos no que tange a tecnologia. Porque os filhos são galopantes e os pais somos albertossauro. Vimos isso na pandemia agora. Os pais tinham que acompanhar os filhos nas aulas online das escolas. Quão foi a dificuldade para os pais? E como foi bom para os pais se aproximarem da tecnologia para estarem mais junto dos filhos, para poderem ver como é que os filhos fazem o manejo das máquinas, para criar uma relação de proximidade com o filho naquilo que é a formação que a escola dá, para valorizar os professores. O quão de bom nesse momento pandêmico foi esse estar em casa no isolamento social recomendado em diversas etapas ao longo desse tempo. E a tecnologia fazendo parte, vigentemente, e sendo uma oportunidade de aproximação dos pais e não de distanciamento. Todavia, nós precisamos compreender
de que, como tudo que está disponível para nós, os filhos também valem-se da tecnologia para tentar preencher aquilo que está enquanto lacunas internas. Do mesmo jeito que as compulsões alimentares surgem dos jogos, do mesmo jeito que surge a compulsão das substâncias, do álcool e das outras substâncias, o celular é também algo que está disponível. E aonde o filho tem o manejo tecnológico muito superior a dos pais, mas onde os pais têm muito mais maturidade do que os filhos. Então, nós temos observado nos últimos tempos, dentro da rede mundial, que é o mundo que está disponível com tudo que é de bom e de ruim, a rede oferecendo e os filhos seguindo, por exemplo, sites sugerindo atividades de risco de vida ou de suicídio mesmo. Algumas ocorrências provocadoras de suicídio colocado nas redes e que o mundo não dá conta. Eu não estou falando da internet do submundo, eu estou falando da internet normal, que todo mundo navega. Quantos adolescentes entram no site de sadomasoquismo e os pais não sabem que eles estão navegando no site de sadomasoquismo? Enquanto o nude coloca os nossos filhos em risco nas suas relações afetivas, quando eles estão se apresentando e alguém está gravando. E ainda que seja crime, até que você possa resgatar isso, já caiu na rede. Mas, pelo que os filhos usam todo o aparato tecnológico, onde é que estão, como é que está sendo ocupado esse espaço de convivência entre pais e filhos? Será que os filhos estão indo para a máquina simplesmente porque a máquina é mais sedutora, é melhor? O que é que são os obsessores que estão empurrando para as máquinas? Será que não há um espaço a ser ocupado presencialmente que nós estamos deixando para trás? Será que no processo educativo, lá desde o início, nós não estamos apresentando filtros, tempos, para que os filhos usem os celulares? Será que os nossos filhos, eles têm dos pais o tempo que eles devem usar o celular por dia, no fim de semana? Você faz o acompanhamento daquilo que o seu filho faz através da TV, usando os equipamentos eletrônicos? Você entra no Fortnite com o filho para saber como é que é? Qual é aquele tipo de proposta daquele jogo? Que ele está com os colegas antenados nos diversos lugares? Então, veja, isso é um mundo. Mas quando a máquina ela é mais atrativa que os pais, e ela surge como uma única opção, aqui num exagero, né? Quase como uma única opção, as máquinas são culpadas, a tecnologia é ocupada, ou está um abismo nas nossas relações? Aonde está o contato? Aonde está o afeto, o toque? Aonde está a brincadeira? Aonde está o pai que seleciona, a mãe que seleciona os equipamentos eletrônicos? Ou ainda é a mãe Mitsubishi que ocupa esse espaço? Ou o pai na Sony que ocupa esse espaço? Ou somos o pai e a mãe que estamos ocupando esse espaço? Então, eu acho que isso passa por uma reflexão de regramento de tempo. Tudo nós precisamos de um regramento. As coisas não podem ficar livres, como se o filho não precisasse de norteamentos, como se ele tivesse maturidade para usar livremente uma máquina, um smartphone, por exemplo, ou pudesse entrar na rede mundial, usando a televisão, e pudesse navegar livremente. Quais os canais que você concede e que fazem parte daquilo que você contratou com a operadora, que ele pode ter acesso? Você coloca filtro, você acompanha? Então, esses pontos, eles são fundamentais. E quando ele está usando, você está com eles? Então, a minha amiga chegou em casa, os filhos, né, 2 filhos, estavam lá agarrados numa garrafa de Coca-Cola, comendo pipoca, e o filme pornô acontecendo.
ela entrou, quando ela viu o filme pornô, quase que ela tem um colapso. E aí ela pagou, deu um banho de carão nos filhos e veio atormentada comigo, dizendo, narrando a cena, e a cena foi forte para elas, sobretudo. E eu disse para ela, olha, você perdeu uma excelente oportunidade de sentar e ver o filme pornô junto com eles. Porque a gente não educa dizendo não, né? A gente educa ao lado. Se eles já estavam vendo o filme, pegavam um pouco de pipoca para não ter o que falar mesmo, estava na boca, para não dizer nada, ficar calado, tomava Coca-Cola um pouquinho para sustentar a onda e via o filme enquanto você ia avaliar o que é que você falava para eles, o que você ia dizer, qual é o comentário que você ia fazer. Aí eu lembrei para ela do Chico, que a revista da Playboy, o sobrinho querendo constrangê-lo, trouxe uma revista Playboy, e ele começou a folhear, e o filho esperando ver a reação dele. Quando ele acabou de folhear, o Chico olhou para ele e disse, tudo que Deus faz é lindo, né? Ao invés dele ver o pornô, era uma pegadinha. Ele viu a estética, porque ali tinha as mulheres belas, e ali tinha um bom jogo de fotografia, de luzes, de tecnologia, para transformar aquelas fotos num show para serem consumidas. Então, vocês vejam quantas coisas pululam em torno desse processo, e acho que nós não vamos conseguir voltar para a idade da pedra, negando a tecnologia, e nem tampouco, por outro extremo, achar que a tecnologia vai nos substituir. O pai Nassônio e a mãe Mitsubishi não vão nos substituir. Os smartphones, eles têm o seu lugar na nossa relação e na nossa relação de educação. E a liberdade construída, pais e filhos, para celebrar cumplicidades, ela é muito importante. Aonde a gente vai poder trocar algumas ideias sobre esse conteúdo que às vezes é invasivo, às vezes é ameaçador, porque agora mesmo em Belém houve um crime relacionado à internet, sedução de meninas, elas foram seduzidas pela internet, foram violadas e depois foram assassinadas. Internet, elas não conheciam aqueles que fizeram o processo da sedução via computador, via as máquinas. Fazer isso sem fazer terrorismo, sem criar traumas, porque às vezes a gente faz um processo e cria um trauma na criança, que tanto medo no adolescente, na criança de 12, 13 anos, como é que você aborda isso? Então, essa serenidade que às vezes nós não temos, e por isso eu falei da minha amiga, nós precisamos também conquistar. E às vezes dizer para o meu filho, olha, eu estou sem jeito, eu não sei nem que eu comento isso aqui. Partilhar com eles a nossa limitação, a nossa incompetência. Sobretudo se são adolescentes, nunca dê logo uma resposta assim de cada. Adolescente pergunta, o que é certo, é isso ou aquilo, faço ou não faço? Diga assim, eu vou pensar. Peça um tempo, eu vou pensar. Porque o tempo que você diz vai pensar é o tempo que você precisa para pensar mesmo, sentir também, e para poder trazer alguma coisa. Porque às vezes o bate-pronto, a gente bate errado. E adolescente é danado para fazer pegadinha com os pais. Eles são matreiros. Foram espíritos que vieram para o nosso lar, não vieram de qualquer lugar, não. Então a gente precisa estar muito atentos para essa função, sem nenhuma onipotência, sem nenhuma impotência também, olhando o nosso lugar, reconhecendo quando a gente também não foi legal nessa abordagem de pai, de mãe, partilhar com eles que você é vulnerável, você não é o pai herói, a mãe herói, você não está no pedestal, sair desse pedestal sem perder a autoridade, são pontos que eu acho que são interessantes ser considerados no jogo da relação entre pais e filhos com a tecnologia.